Estão me ouvindo bem, galerinha? Eu tô testando o microfone pela primeira vez. E aí, se vai funcionar dessa forma, eu não sei. Mas estou me sentindo mais confortável sem a câmera tão próxima da minha cara. Olha quem voltou! Sou eu mesma depois de uma crise existencial, em que eu precisei ficar em momentos meditativos e reflexivos para dentro de mim mesma. Eu tenho pensado muito, como vocês já sabem, eu penso muito o tempo todo, constantemente, estou sempre pensando. Mas eu li um livro esses dias aí, mas ela fala sobre a filosofia do vazio. O vazio que a gente sente dentro da gente e a gente tem medo de sentir, então a gente está sempre preenchendo esses vazios com coisas, em vez de entender que são vazios, que não vazios. É um vazio que não precisa ser preenchido, entendeu? É algo que, cara, que a gente, na verdade, precisa sentir e entender que ele tá ali. É como se fosse o tédio, sabe? E a gente não quer sentir o tédio, a gente sempre tá querendo fazer alguma coisa e preenchendo os nossos dias, as nossas horas com coisas e não deixa a nossa cabeça simplesmente vagar por aí. E aí, quando a gente para deixar a nossa cabeça vagar, a gente se assusta com a quantidade de pensamentos negativos e inferiores que a gente diz pra gente mesmo. Cara, eu quero trazer algumas coisas muito legais que esse livro, né, traz, assim, pra gente. Ele foi um livro escrito durante a pandemia e o autor é o Igor Theo, não sei, me perdoe, não sei qual é a pronúncia certa. Mas ele fala muito sobre a gente querer preencher realmente esse vazio em que não é necessário ter um preenchimento, é necessário você aceitar esse vazio e compreender o que ele quer te mostrar, o que ele quer te ensinar. Porque tem muitos problemas que a gente procura solução, a gente vai atrás de tudo e quebra a cabeça muitas vezes tentando fazer 1 milhão de coisas, sendo que a solução seria puramente a gente parar, ficar em silêncio, pensar sobre isso e aí a solução vem, sabe? Ou pelo menos uma parte dela, ou pelo menos um pontapé inicial para você resolver aquele problema. Só que a gente não para pensar, a gente não para ficar em nossa solitude, abraçar o nosso ser sem a necessidade de estar fazendo algo o tempo todo, ou seja sendo produtivo, ou seja algo, qualquer coisa, sabe? É simplesmente parar e aceitar aquele vazio dentro de você. E aí tem essa frase assim que ficou em mim, sabe? Pegou lá dentro, que é: o que somos quando não há nada? O que eu sou sem a minha profissão? O que eu sou sem ser filha, irmã, amiga? O que eu sou? O que eu sou sem nada? Sem rede social, sem pessoas me olhando, me julgando, ou sem eu performar, sem tudo isso. O que eu sou quando não há nada? E a gente tem tanto medo desse nada, a gente quer sempre acabar preenchendo esse vazio com alguma coisa, porque a gente tem medo desse nada, do que somos sem esse nada, entende? E aí esse vazio traz uma sensação de que sempre falta algo. Sempre precisamos preencher com alguma coisa e parece que a gente não tá fazendo o suficiente para preencher isso, porque tá sempre faltando. E aí a gente acaba dando tanta importância para a vida ativa que esquece do quão importante é a parte passiva, calma e pacífica da vida. O lado silencioso, o lado em que a gente precisa dessa quietude, dessa compreensão dos nossos próprios sentimentos e pensamentos, sem querer preencher com nada, sabe? O nada, é o nada, assim, o simplesmente ficar parado olhando para nada sem querer o tempo todo preencher com alguma coisa. Porque a gente não sabe lidar com essa falta. E aí ele traz uma frase de Blaise Pascal, que eu também não sei se pronuncia assim, mas eu pronuncio assim, muito obrigada. A infelicidade do ser humano está na sua incapacidade de se manter quieto e solitário. Sim.
Eu sempre preciso de alguém para comprovar, para me engrandecer, para dizer que eu estou fazendo coisas boas, coisas certas. Eu sempre preciso de alguém para ocupar um espaço vazio. Eu sempre procuro alguém, sabe? Essas coisas que a gente vai atrás o tempo todo para não se sentir sozinho, para não se sentir solitário, para não se sentir como se não estivesse fazendo nada, sendo que muitas vezes o sentido da vida é você não fazer nada para poder absorver tudo o que você faz, porque se você vive fazendo, sendo, produzindo, você não para absorver o que você já fez, já produziu, já foi, e aí você não sabe continuar, se esse caminho faz sentido continuar ou não, se esse caminho é bom para você ou não, porque você não dá tempo do seu ser absorver o que precisa. Entende? Que a gente precisa dessa pausa. É igual um pãozinho crescendo. O pãozinho precisa de descanso, precisa parar um pouquinho. Não precisa? A gente também. A gente é igual um pãozinho. Cara, e tem uma frase também que é muito boa, que ele traz, que é: como sentir o vazio se eu estou constantemente ocupando-o com significados? Isso pegou forte em mim, porque eu tô sempre tentando entender, trazer um significado para tudo que acontece, né? Pra minha vida inteira. Tipo, isso aconteceu por conta disso e tal. É legal pensar sobre isso, mas às vezes as coisas não precisam ter um significado tão profundo assim. Às vezes as coisas só são como são. E acontecem como devem acontecer. E a gente pode aprender alguma coisa com isso sempre, óbvio. Só que a gente acaba enlouquecendo quando a gente quer buscar um sentido e um significado para tudo. Às vezes só aquilo foi bom, aquilo foi ruim. Aprendi, ok. Mas não precisa ser uma reflexão estoica e filosófica sobre tudo, apesar de eu gostar muito disso. Mas primeiro só deixa ser, entendeu? Depois você reflete sobre isso. Deixa sentir o que você tem que sentir, entendeu? Eu adoro vagar em pensamentos. E tem outra coisa que ele traz também que é muito legal, que é sem parar, sem tempo para pensar, para analisar, a gente não dá espaço para nossa originalidade. A gente não deixa fluir as coisas, porque a gente está sempre tentando fazer mais ou se enchendo de referências. E isso era uma coisa que eu ia falar em um próximo vídeo, mas eu acho que já entra aqui também, que é quando a gente se enche de referências. A gente está sempre buscando, e eu vejo por mim. Eu amo frases, leituras curtas, textos, poesias. E aí eu sempre vejo e falo, cara, isso aqui dá para entrar numa reflexão muito legal, dá para falar muito sobre isso, escrever muito sobre isso. Aí eu salvo aquele vídeo, aquela frase e continuo rolando feed ou vendo outras coisas. E eu vou me enchendo de referências muito boas, mas que eu não me dou tempo para absorver elas, ou para falar sobre elas, ou para, sabe, colocar para fora o que eu penso sobre elas. Eu vejo, acho bonito, próximo. Eu vejo, acho bonito, próximo. E esse montão de referências vai criando dentro de você um monte de coisas sem significados. Porque a gente não dá a devida importância que deveria. Porque a gente achou legal, gostou, passou. Achou legal, gostou, passou. E vive fazendo isso sem parar pra refletir sobre aquilo, sabe? Tipo, caraca, isso mexeu comigo aqui, deixa eu parar e refletir. Ok, refletir. Não, a gente vê e fala, cara, que legal. Isso aqui dá pra refletir bastante, hein? Próximo. Então a gente vive constantemente num monte de referências e inspirações e enchendo as nossas cabeças de opções, de ideias e nunca coloca em prática nenhuma. E geralmente a gente acaba copiando alguém, por mais que nada é muito original hoje em dia, porque alguém já fez primeiro que você e tá tudo bem também. Roube como um artista, né? Mas a gente acaba levando tudo como cópia, sabe? Alguém fez, você gostou da ideia e faz também. E não deixa o seu toquezinho original, o seu toquezinho de autenticidade. Porque a gente vive enchendo a nossa cabeça de referências. Então você copia a referência de um, aí do outro, e não consegue encontrar o que você gosta dentro de você, a sua parte original. E essa parte mora no tédio, no silêncio e no vazio existencial. A gente precisa disso. Nossa, eu adoro falar sobre essas coisas, eu tava com saudade. Eu realmente fiquei pensando muito nisso.
de que a gente acaba querendo preencher os nossos vazios, a nossa vida com significados o tempo todo. Sendo que às vezes só é, entendeu? Só é. Sem uma coisa muito gigantesca. E aí a gente pode inventar depois uma história, um significado gigantesco para aquilo que aconteceu. Eu acho legal, eu gosto de romantizar minha vida nesse sentido, né? De trazer coisas profundas. Mas entender que isso não é uma necessidade, sabe? É algo que você gosta de interpretar, gosta de sentir. Mas eu acho que é isso. Quanto tempo deu já? 13 minutos? Falei pouco, né? Tô com vontade de falar mais, mas acabou aqui. E esse livro traz do nada, né? Mas assim, esse livro traz mais reflexões. Eu terminei ele muito rápido porque eu achei que ele era muito grande, mas ele é pequenininho. E ele traz mais reflexões ainda, muito legais. Eu acho que eu vou trazer aqui até. Não ia, mas eu acho que vou. Eu fiz até uma apresentação de slide aqui, porque eu tava com saudade da época da faculdade. E aí, quando a gente sente esse vazio existencial, a gente quer preencher com alguma coisa. E aí, a gente cria alguns desejos, né? Eu tenho desejo disso, daquilo outro. E aí, entra uma questão que eu achei também muito interessante sobre desejar coisas para que nos preenchamos deste vazio existencial. Nós temos essa necessidade de nos sentir completos. Então, a gente deseja algumas coisas. Mas por trás de tudo que a gente deseja, existe alguma coisa que ainda falta. A gente conquista aquela coisa e ainda faltam outras coisas. Sempre falta. Sabe? Você tem esse sentimento de que você chegou, você alcançou seu objetivo e de repente tá faltando alguma coisa? Aí você sente que conquistou essa outra coisa, mas aí tá faltando de novo. Tá sempre faltando alguma coisa pra gente preencher. E aí nós ficamos angustiados, procurando coisas pra preencher esse vazio. Só que a angústia em si, ela não tá na distância do que a gente quer alcançar. Ela está na sua proximidade excessiva. Cara, realmente, assim, quando eu parei pra analisar esse trechinho de que a gente sempre quer alguma coisa e a gente fica angustiado pra conseguir, né? E aí, só que essa angústia não é porque a gente tá longe do nosso objetivo, é porque a gente tá próximo demais. E aí, a gente sabe que quando alcançar aquilo, a gente sabe que quando alcançar aquilo, a gente vai querer outra coisa. E aí ele coloca que, no fundo, o que a gente realmente deseja é o próprio desejo. A sensação de desejar algo. E não o desejo em si. Porque a gente fica angustiado de que algo que a gente quer alcançar tá ali, eu posso alcançar. E aí entra num ponto que eu gosto muito também de falar sobre, que é: a gente tem muito medo de conquistar as coisas e não serem como a gente imagina. Ou a gente tem muito medo de realizar algum sonho e dar errado. Por exemplo, eu acho que eu já trouxe esse exemplo várias vezes. O meu sonho é fazer aula de dança. Eu amo dançar. Não quero dançar profissionalmente. Era o meu sonho quando adolescente. Hoje em dia não é. Mas eu amo dançar e eu queria muito aprender a dançar. Qualquer dança, eu amo. Só que eu tenho muito medo de começar uma aula de dança e me decepcionar. Me decepcionar comigo, porque eu não consigo aprender rápido, e aí eu fico estressada, porque eu não consigo aprender rápido, e eu não sou perfeita no primeiro dia de aula, nos primeiros 5 minutos, eu erro. E aí eu tenho medo de me decepcionar, de, assim, sei lá, a professora não era muito legal, as pessoas ficavam me olhando, sendo que isso tudo entendeu, né? É uma coisa que a gente cria dentro da nossa cabeça, pra criar desculpas, pra não ir atrás do que a gente quer, porque a gente tem medo de dar errado. E aí, meu bem, é muito difícil de contornar essas confirmações do nosso próprio cérebro. E a gente fica correndo atrás de coisas, às vezes, muito distantes, com essa falsa sensação de que quando eu alcançar eu vou ser muito feliz, mas ao mesmo tempo um medo de alcançar e se decepcionar, e ao mesmo tempo um medo de lidar com a sensação de não conquistar. Acho que eu vou encerrar aqui, porque eu fiquei meditativa nessa segunda parte. Nossa, realmente eu fiquei sem palavras agora. Fiquei pensando. Mas entende que a gente tem essa necessidade de preencher tudo e de, sei lá, de sabotar a gente o tempo todo. É muito legal pensar sobre essas coisas, ao mesmo tempo que eu entro, assim, em um mundo muito paralelo, muito louco, de sentimentos e pensamentos. E aí tudo
eu quero refletir sobre e pensar sobre de uma forma bem profunda. Eu gosto de pensar em coisas bem profundas. E também é isso, entendeu? Se é pra entrar na água, é pra ir pro fundo, não é pra ir ficar no raso, não. A gente pode morrer? Pode, mas a gente vai conhecer uma coisa nova. Não sei se foi um exemplo bom. Mas enfim. Estava com saudade de trazer aqui pensamentos aleatórios sobre... Talvez não sobre o dia a dia, né? Mas sobre a vida. Espero que se torne rotineiro de novo. Mas antes, eu acredito que eu falei isso no último vídeo também, de que eu acabei tornando isso aqui mais uma cobrança em vez de algo legal. Em vez de... Entende? Preencher esse vaziozinho da... Como que se fala? De querer ser notado, de querer que as pessoas vejam e falem, nossa, que legal o que você faz. E aí eu parei esse tempo pra sentir realmente se isso fazia sentido pra mim. De, por que eu quero fazer? Por que eu quero gravar? Por que eu quero, né? E eu estou vivendo várias coisas diferentes, criando várias coisas diferentes, porque eu entendi que realmente a vida é um grande teste de coisas. E tem uma página que eu sigo que é Epifania, Epistemia, no Instagram, e sempre tem uma frase que desde o começo que eu vi, eu ficava assim, realmente achando o máximo, que é, não tente, teste. Aí eu falei, não, mas é a mesma coisa. Aí eu falei, talvez não seja. Porque a gente pode, vou tentar alguma coisa. Não, você pode testar alguma coisa, testar o que funciona, o que não funciona, o que deu certo ali, se você gostou e se você não gostou. E quando a gente usa eu vou testar, parece que não carrega tanto medo, tanta pressão sobre você do que a palavra tentar. Pelo menos pra mim faz muito sentido. Então eu estou testando várias coisas, vendo o que faz sentido pra mim. Dentro desse meu vazio existencial que eu paro pra pensar o tempo todo, eu faço alguma coisa. Ultimamente eu tenho feito muito isso, inclusive, de fazer alguma coisa, por exemplo, por 10 minutos. Eu gosto muito de escrever. Eu tenho escrito várias coisas. Eu estou escrevendo sobre os livros que eu estou lendo, sobre vídeos que eu tenho assistido. Eu comecei a ter essa rotina de escrever, porque eu não aceito ser burra e eu tava me sentindo um pouco burra. Não vou mentir. E aí eu comecei a escrever sobre os assuntos. Eu sempre gostei de estudar, ler artigo, essas coisas. E eu tô tentando repuxar isso, sabe? Repuxar. Então eu comecei a escrever, a anotar tudo o que eu faço. Esse vídeo começou com uma reflexão bem profunda. Do nada virou um vlogzão, né? Da minha vida. Mas é sobre. Mas eu comecei a anotar tudo nesse caderno. Então eu peguei um caderno pra anotar todas as coisas que eu estou aprendendo, estudando sobre livros, vídeos, filmes, música, tudo eu anoto aqui. Eu peguei um outro caderno que está longe de mim agora para escrever sobre mim, para me descobrir. Então, para testar esse autoconhecimento, né? Então, eu pego várias questões, eu procurei várias questões assim na internet de autoconhecimento, tipo 50 perguntas para você se conhecer melhor. E abri umas 10 guias ali com várias perguntas e fui escrevendo, né? Anotando mesmo essas respostas. E eu percebi como isso me deu clareza em muitas coisas da minha vida. E eu ia falar que, tipo assim, eu faço isso, tipo, eu anoto ali sobre um vídeo que eu assisti e aí eu fico, tipo, umas 2 horas pensando sobre aquilo. E isso tem me feito bem pra caramba, sabe? Principalmente pra parar de consumir muita coisa. Principalmente em rede social, que a gente consome muito rápido, né? E eu percebo como pode eu ler um livro, assim, muito tranquila, muito de boinha, sem necessidade de terminar logo. Mas quando eu abro o Instagram e eu vou ler um texto, alguma reflexão, que tenha um texto muito grande, eu já não tenho paciência, eu já quero ir pro próximo. Não sei por que isso acontece. Será que vai ficar para uma reflexão no próximo vídeo? Eu vou tentar descobrir por que isso acontece. Eu tenho mais cadernos? Eu tenho vários cadernos, tá? Eu tenho um que é o mood board, que eu sempre faço desde 2020. Cara, é sensacional. Eu quero falar sobre isso um dia. Eu acredito muito em energia, universo. E se você não acredita, eu vou estar sentindo muito, tá? Deus é foda. E então eu sempre faço meu mood board. É muito foda, como eu já disse. Depois que eu comecei a fazer e ver as coisas acontecendo, é massa pra caralho.
Eu comecei esse ano, há pouco tempo, a fazer um livro também de manifestações, de escrever coisas, né, tipo, o que eu quero, como eu quero que seja a minha vida. Então eu deixo ele só pra isso, dedicado a isso, e toda manhã, assim que eu acordo, eu escrevo como eu me imagino acordando no futuro, como eu me imagino tendo a minha vida. Isso tem sido muito legal também. Então eu acordo e já faço esse momentinho. E é isso, eu gosto muito de escrever. Eu tenho aproveitado todos os cadernos antigos da escola, da faculdade, porque eu tinha, assim, com várias páginas vazias. Então eu comecei a aproveitar todo esse material que eu tenho. E, cara, escrever tem me ajudado. E eu tenho um caderninho de escrever também meus pensamentos aleatórios, assim, coisas que eu penso ou tô sentindo, tipo, tô angustiada, eu vou lá e escrevo por que eu acho que eu tô angustiada, ou, né, escrevo, tiro, assim. É um caderno realmente para escrever, desenhar tudo o que está dentro de mim, sem julgamento, sem escrever bonito, só escrever. E eu tenho escrito muita coisa legal. E eu quero muito um dia escrever um livro sobre todos os meus pensamentos aleatórios. Então, assim, é algo que eu tenho feito. Tem alguns textos que estão muito legais e eu queria alguma forma de trazer para cá, mas eu ainda não pensei como. Então, eu acredito que seja isso por hoje. Era para ser alguma coisa assim mais curta, falar um pouquinho sobre isso que eu tenho refletido muito esses últimos dias, e acabou virando um vlogzão sobre rotina de pensamentos, mas vai que isso faz sentido para você e que te ajude de alguma maneira, né? Então, se você pensa muito sobre isso também, se você gosta do tédio e do vazio, me conta, quero saber também. E é isso, cara. Uma boa semana para você, tá bom? Beijinhos. Eu acho que esse foi o vídeo mais gostoso e mais à vontade que eu já fiz na minha vida. As coisas estão evoluindo, gente.